todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato para os concursos de professor auxiliar do desenvolvimento infantil e secretário de escola. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Só um adendo, antes de começarmos o nosso simulado, no último dia 19 de abril, no site Legislação Digital da Prefeitura de Francisco Morato, subiu a última atualização da Lei Orgânica do Município, de Francisco Morato, que é do dia 21 de novembro de 2024. Portanto, qualquer vídeo que você assistir aqui no YouTube antes da data de 19 de abril sobre a lei orgânica estará desatualizada, porque antes o que estava disponível era a última atualização lá de 2018, que inclusive era o que tinha na apostila. Porém, eu já atualizei com essa atualização do final do ano passado, de 2024. É só você entrar na sua conta lá na Hotmart, com o e-mail que você informou no ato da compra e a senha criada, ir em Minhas Compras, estará lá o novo PDF. Então, já está atualizado com os principais artigos, tanto a apostila para professor auxiliar de desenvolvimento infantil, PAD, como também a apostila para secretário da escola, que eu vou mostrar essa apostila nova daqui a pouco, mas alguns já tinham adquirido na semana passada, ok? Então, não precisa entrar em contato comigo, é só entrar na sua conta na Hotmart, que já estará atualizada. Eu não fiz resumo e nem coloquei a lei orgânica na íntegra, e sim eu coloquei os principais artigos pertinentes à área da educação que geralmente é cobrado nos concursos. Então, aquela parte de como funciona a Câmara, as atribuições do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, orçamento, urbanismo, não cabe à área da educação. Portanto, eu coloquei os artigos mais pertinentes, que eu vou abordá-los também nesse simulado. São 10 questões que eu mesma elaborei. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link para download gratuito do material que será apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. De acordo com o inciso 8 do artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, o total da despesa com a remuneração dos vereadores seria a alternativa A, poderá ultrapassar 5% da receita do município desde que autorizada por lei específica. B, deverá ser limitado a 3% da receita do município conforme definido pela Constituição Federal. Seria a letra C, não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Seria a alternativa D, poderá ser livremente fixado pela Câmara Municipal, respeitando apenas os limites estabelecidos pelo regimento interno. Geralmente, as prefeituras, estados e também a União têm um limite ali de pagamento dos vereadores, deputados, enfim, não é algo infinito. Portanto, as alternativas que não têm uma limitação, como por exemplo a alternativa A, podemos já descartar. No caso, a alternativa correta da questão de número 1 é a letra C de casa, não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, conforme o inciso 8 do artigo 1º. Trata-se de uma limitação expressa de observância obrigatória que visa preservar o equilíbrio financeiro e responsabilidade fiscal do Poder Legislativo Municipal. Esse limite deve ser observado independentemente da vontade dos vereadores ou da edição de leis locais, pois decorre de princípios constitucionais de controle dos gastos públicos, porque se deixar sem limite, eles vão colocar os seus salários lá para cima e não tem saúde financeira para o município conseguir suportar por muitos anos. E analisando as outras alternativas, como por exemplo, não há uma previsão, portanto, pode ultrapassar o teto. A B está incorreta porque o percentual citado de 3% não encontra amparo no inciso 8 do artigo 1º da Lei Orgânica.
no caso são 5%, e a alternativa D está incorreta, porque a fixação dos subsídios dos vereadores até poder observar normas regimentais, mas o limite máximo de despesa está vinculado à receita do município e a princípios constitucionais, não podendo ser livremente ajustado pela Câmara Municipal. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa. E é importante ficar esperto com artigos que você vai encontrar números, pois as bancas adoram, quando tem legislação, fazer questões envolvendo números. Então, é importante decorar aí os 5%. Questão de número 2. De acordo com o artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, é considerado objetivo prioritário do município. Qual é o objetivo prioritário? Seria a alternativa A, garantir o acesso universal à propriedade privada, independentemente de condições sociais. Portanto, eu tenho um sítio lá em Francisco Morato. Todos poderão entrar no meu sítio, pois é universal acesso à propriedade privada? Claro que não. B. Promover o bem de todos e assegurar o exercício de direitos relativos ao controle da legalidade dos atos do poder público. C. Garantir aos cidadãos acesso irrestrito a cargos públicos sem necessidade de concurso. Se fosse assim, não estaríamos hoje estudando para esse concurso. Não ia precisar fazer um concurso público. Poderia contratar a bel prazer. A C não é. D. Permitir a livre atuação de empresas privadas na área de segurança pública sem regulação do município? A resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola. Promover o bem de todos e assegurar o exercício de direitos relativos ao controle da legalidade dos atos do poder público. Segundo o artigo 3º da Lei Orgânica de Francisco Morato, estabelece diversos objetivos prioritários que o município deve observar. Dentre eles estão expressamente previstos no inciso 2. Então, temos vários objetivos. É importante depois você dar uma lida no artigo 3º e tentar decorar todos os objetivos, pois a banca adora cobrar objetivos em legislação. Então, vamos lá. No inciso 2, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. No inciso 4º, promover o bem de todos. Assim, a alternativa B reúne de forma correta e literal dois dos objetivos fixados e que eu acredito que são os mais importantes dentro do texto legal. As outras alternativas estão incorretas. A, o texto legal não trata o acesso universal. C, está incorreta porque a Constituição e a Lei Orgânica exigem concurso público como regra para o acesso a cargos públicos, respeitando princípios como legalidade, impessoalidade e isonomia. E a D está incorreta porque a segurança pública é responsabilidade do Estado, com participação organizada dos municípios em ações preventivas. Por isso que cada município tem aí a GCM. Não há previsão de atuação livre e restrita de empresas privadas em segurança pública. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola. Questão de número 3. De acordo com o artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, a organização do município deverá observar, entre outros, o princípio da... Então, os artigos que eu acho mais importantes da Lei Orgânica aqui de Francisco Morato, primeiro, o artigo 3º, que são os objetivos, o artigo 4º, que são os princípios, e depois, mais para frente, o artigo que vai tratar sobre a educação. Então, é importante vocês decorarem os objetivos aqui da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato. Aqui a questão vai abordar um deles. Portanto, a organização do município deverá observar, entre outros, o princípio da... Seria a alternativa A, livre iniciativa empresarial como fundamento absoluto da administração pública. Seria a alternativa B, discricionariedade ilimitada dos agentes públicos. C, supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seria a alternativa D,
prioridade do interesse econômico em detrimento da preservação ambiental? Portanto, não vamos ligar para o meio ambiente? E sim, o único objetivo é a economia? E se acabar o meio ambiente, como depois o município vai se desenvolver economicamente? Então, a D não é. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C de casa, supremacia do interesse público sobre o privado. O artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato enumera princípios e diretrizes que devem orientar a organização e a atuação do poder público municipal, seguindo fundamentos clássicos do direito administrativo brasileiro e os avanços constitucionais modernos. Portanto, a Lei Orgânica de Francisco Morato, ele precisa estar de acordo com a Constituição Federal e também a Lei do Direito Administrativo brasileiro. Então, não é algo independente, ele está ligado às legislações nacionais. Entre os princípios explicitamente listados está o da supremacia do interesse público sobre o privado. Inciso 6º, que estabelece que, em caso de conflito, deve prevalecer o interesse coletivo e o bem comum, dentro dos limites legais, respeitando garantias fundamentais. As outras alternativas estão incorretas, por exemplo, a alternativa A. Embora a livre iniciativa seja princípio da ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal, não é fundamento da atuação da administração pública, que deve observar principalmente a legalidade, moralidade e eficiência. A B está incorreta, porque o exercício da função administrativa vinculado aos princípios constitucionais não existe discricionariedade ilimitada, pois todos os atos administrativos devem respeitar legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, como disposto expressamente no artigo 4º. Alternativa D, incorreta. Pelo contrário, a lei orgânica impõe a defesa e preservação do meio ambiente. Inciso 21. Com o princípio a ser observado, mostrando que o interesse econômico não pode suprir valores ambientais. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C de casa. Questão de número 4. De acordo com o artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, é competência privativa do município. Seria a alternativa A exercer poder de polícia judiciária sobre crimes de competência federal? Não, o município não pode passar por cima da lei federal e nem da segurança também da Polícia Federal. B. Regular, licenciar e fiscalizar os serviços de transporte de passageiros por aplicativo? Seria a alternativa C instituir impostos sobre operações financeiras interestaduais? O município de Francisco Morato vai intervir nos outros estados? Claro que não. D. Julgar ações constitucionais originárias contra atos do governo do estado? Muito menos. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra P de bola, regular, licenciar e fiscalizar os serviços de transporte de passageiros por aplicativo. O artigo 8º da Lei Orgânica de Francisco Morato trata da competência privativa do município, ou seja, aquelas atividades que apenas ele pode exercer respeitando o Pacto Federativo. Entre essas competências, destaca-se expressamente a possibilidade de autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos alugados e o de transporte de passageiros por aplicativos. Inclusive, é uma atualização recente aqui da Lei Orgânica, adequando-se às novas realidades urbanas e de mobilidade. As outras alternativas estão incorretas, eu havia comentado. O poder da Polícia Judiciária sobre crimes federais é atribuição da União e não do município. C. A competência para instituir impostos sobre operações financeiras interestaduais é de competência da União e não do município, conforme a Constituição Federal, o artigo 153. Alternativa D está incorreta. O julgamento de ações constitucionais contra atos do governo do Estado é competência do Tribunal de Justiça do Estado e não do município.
Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B de bola. Questão de número 5. Conforme o artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, é competência comum do município, da União e do Estado de São Paulo, portanto, é uma competência comum aos três: União, Estado e município. Qual seria essa competência? Seria a alternativa A, exercer o poder judiciário no julgamento de crimes municipais. B, zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis e das instituições democráticas. C, instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Ou seria a alternativa D, organizar as Forças Armadas para a segurança do território. Não, isso fica a cargo apenas da União. Portanto, a resposta correta, uma competência que vai ligar os três, é a alternativa P de bola, zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis e das instituições democráticas. Lá no começo eu falei que a lei orgânica aqui de Francisco Morato está de acordo com legislações estaduais e também federais. O artigo 9º trata da chamada competência comum, aquela que compartilha entre município, estado e União, ou seja, todos têm responsabilidade conjunta sobre determinados assuntos, buscando garantir direitos fundamentais e promover o bem-estar coletivo. Dentre as competências descritas, a zeladoria das constituições e das instituições democráticas, inciso 1º, é citada expressamente como dever comum, reforçando o compromisso das três esferas federais com o Estado democrático de direito. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola. E as outras alternativas estão incorretas porque o município não exerce poder judiciário. A função judiciária é privativa do poder judiciário estadual ou federal. A C está incorreta, pois quem institui impostos sobre circulação de mercadorias, o ICMS, é competência do Estado e não do município. E organizar as Forças Armadas é uma competência exclusiva da União. Questão de número 6. De acordo com o artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, é correto afirmar que, aqui eu estou entrando no assunto da Lei Orgânica sobre a administração pública. Então, está correto afirmar, seria a alternativa A, o prefeito e os órgãos da administração indireta devem prestar informações apenas mediante solicitação do Tribunal de Contas? Apenas nesse caso? Seria a alternativa B, a prestação de informações à Câmara Municipal deverá ocorrer obrigatoriamente até 60 dias prorrogáveis por igual período? Seria a alternativa C, os órgãos da administração direta e indireta, inclusive o prefeito, são obrigados a fornecer informações de qualquer natureza à Câmara Municipal quando requisitados por escrito e mediante justificativa? Ou seria a alternativa D, apenas os secretários municipais estão obrigados a fornecer informações de interesse coletivo à Câmara Municipal, sem necessidade de justificativa? Apenas esses? A resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Os órgãos da administração direta e indireta, inclusive o prefeito, são obrigados a fornecer informações de qualquer natureza à Câmara Municipal quando requisitados por escrito mediante justificativa. Portanto, todos precisam prestarem contas. Então, quando você verificar uma alternativa que está limitando a alguém alguma responsabilidade, pode ter certeza que essa alternativa está errada. O artigo 110 deixa claro que todos os órgãos da administração municipal, tanto direta quanto indireta, inclusive o prefeito, têm a obrigação de fornecer informações de qualquer natureza, quando requisitados por escrito e mediante justificativa, pela Câmara Municipal, seja pela mesa diretora, pelas comissões ou pelos próprios vereadores. Além disso, o parágrafo único do artigo 110 estabelece que o prazo para a resposta é de 30 dias e não 60 dias. As outras alternativas estão incorretas porque o artigo fala em prestação de informações à Câmara Municipal, não ao Tribunal de Contas. A B está incorreta porque o prazo para o fornecimento de informações é de 30 dias e não de 60, sem previsão de prorrogação. E a alternativa D está incorreta,
não são apenas os secretários, todos os órgãos da administração e o prefeito estão obrigados a prestar informações. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. De acordo com o artigo 127, que vai tratar sobre os servidores municipais, aqui da Prefeitura de Francisco Morato, sobre o ingresso por concurso público, assinale a alternativa correta. Seria a alternativa A, é permitida a estipulação de limite de idade para qualquer cargo público, conforme regulamentado do edital do concurso? Seria a alternativa B, é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso em concurso público, salvo nos casos em que as atribuições do cargo justifiquem essa exigência? Seria a alternativa C, o limite de idade para ingresso em cargo público será sempre de 60 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal? E a aposentadoria compulsória, que está lá na Constituição Federal, que é de 75 anos, então a C já dá para eliminar. Ou seria a alternativa D, a administração municipal poderá fixar limite de idade para ingresso por concurso público em qualquer situação, desde que prevista em lei municipal específica? A resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso em concurso público. Portanto, não pode limitar, salvo em casos que as atribuições do cargo justifiquem essa exigência. Geralmente, são os cargos em segurança pública, como GCM. Geralmente, nos editais tem um limite de idade, até tal idade pode prestar o concurso. Mas no caso de concursos para professores, secretários de escola, não tem um limite, ok? Portanto, conforme o artigo 127 da Lei Orgânica de Francisco Morato, determina que é proibida a fixação de limite de idade para ingresso em concurso público, exceto nos casos em que as funções do cargo exijam essa limitação. Assim, respeita-se o princípio da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Assim, não tem algum preconceito etário, limitando apenas quando a natureza do cargo justificar, como, por exemplo, a GCM. Então, quando muitos me perguntam, professora Jéssica, eu tenho 60 anos, eu tenho 65 anos, eu posso prestar concurso para professor? Pode. Eu só aconselho que a partir de 70 anos seria o limite, pois conforme a Constituição Federal, a aposentadoria compulsória, que é o limite que você pode trabalhar, passando disso, mesmo que você quiser, você é obrigado a se aposentar, é de 75 anos. Para você se aposentar no cargo de professor, você precisa trabalhar no mínimo 5 anos naquele cargo. Por isso que eu aconselho o limite de 70 anos. Mas, pela legislação, não há um limite, tá? Então, qualquer idade pode prestar o concurso, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra B de bola. As próximas 3 questões vão tratar da parte da Lei Orgânica sobre a Educação. Então, vamos lá. Questão de número 8. Assinale a alternativa correta sobre a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino, conforme o artigo 217 da Lei Orgânica do município de Francisco Morato. Seria a alternativa A, a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 6 horas diárias em 5 dias da semana? Seria a alternativa B, a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 5 horas diárias em 5 dias da semana? Seria a alternativa C, a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 4 horas diárias em 5 dias da semana? Ou seria a alternativa D, a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 4 horas diárias em 6 dias da semana? A resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. O artigo 127 da Lei Orgânica do município de Francisco Morato estabelece que a carga horária mínima a ser oferecida no Sistema Municipal de Ensino é de 4 horas diárias, distribuídas em 5 dias da semana, pois as aulas são de segunda a sexta. E a carga horária mínima são de 4 horas diárias, portanto, o parcial.
E conforme lá o Plano Nacional de Educação, o LDB, para ser considerado atendimento parcial nas escolas, consideramos no mínimo 4 horas diárias. Para ser considerada período integral, é a partir de 7 horas. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. Questão de número 9. De acordo com o artigo 217, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, qual é a prioridade do município no que diz respeito à atuação no sistema educacional? Seria a alternativa A, o município atuará prioritariamente na educação profissionalizante e no ensino superior? Será? Seria a alternativa B, o município atuará prioritariamente no ensino técnico e na educação de jovens e adultos? Seria a alternativa C, o município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil? Ou seria a alternativa D, o município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação inclusiva? A resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Conforme o artigo 217, inciso 9, estabelece que o município deve atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, garantindo que essas etapas de ensino recebam maior atenção e recursos no sistema educacional municipal. Portanto, os municípios, conforme a LDB, a prioridade dos municípios, muitos pensam que é a educação infantil. Não, em primeiro lugar é o ensino fundamental. Atendendo o ensino fundamental, aí sim vem a educação infantil. E depois que conseguiu atender o ensino fundamental e a educação infantil, daí sim, se o município tem condições, pode atender o ensino médio, o ensino técnico, a educação de jovens e adultos, e também o nível superior. Mas primeiro tem que garantir, primeiro, o ensino fundamental e a educação infantil. O ensino fundamental sempre vem na frente da educação infantil. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Antes de resolver a última questão do nosso simulado, eu vou mostrar para vocês rapidinho a apostila para secretário da escola. A princípio, eu não iria elaborar essa apostila, mas nos últimos dias a demanda aumentou, então eu resolvi elaborar a apostila em PDF com 349 páginas, com tudo do edital, língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos básicos de legislação municipal, noções de informática, conhecimentos específicos, de acordo com a Banca Instituto Mais, tudo isso por apenas R$ 25. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para você adquirir por apenas R$ 25. E eu também tenho a apostila para o cargo de professor auxiliar do desenvolvimento infantil, PAD, por R$ 30, que o link também vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo. Questão de número 10. De acordo com o artigo 219 da Lei Orgânica do Município de Francisco Morato, quais são alguns dos deveres do município em relação à educação? São vários deveres e é importante decorar essa parte dos deveres lá do artigo 219. Então, qual seria um desses deveres? Seria a alternativa A, garantir apenas o ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, sem incluir a educação infantil? Como eu havia comentado anteriormente, a prioridade é o ensino fundamental e depois garantir a educação infantil e não excluir a educação infantil. Portanto, a alternativa A não é. Seria a alternativa B, garantir a educação igualitária, cursos e livros didáticos, além da educação infantil, para o desenvolvimento integral das crianças até 5 anos de idade, a matrícula no ensino fundamental e educação inclusiva, com cooperação técnica com o Estado e a União. C. Garantir somente a matrícula no ensino fundamental para as crianças de 6 anos, sem a necessidade de atender a educação infantil ou a educação inclusiva? Ou seria a alternativa D, garantir apenas a educação profissionalizante e a reinserção do ensino de jovens em risco social, sem a necessidade de investir na educação infantil ou no ensino fundamental? A resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. O artigo 219 da Lei Orgânica de Francisco Morato estabelece que o município deve garantir educação igualitária, incluindo cursos, livros didáticos e manuais escolares, educação infantil, assegurando o desenvolvimento da criança em creches e pré-escolas para as crianças até 5 anos,
Matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, garantindo acesso gratuito para todos, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Daí entra a educação de jovens e adultos, a EJA, e educação inclusiva com foco na aprendizagem de crianças e jovens em risco social, educação profissionalizante e acesso aos serviços educacionais. Além disso, o parágrafo único prevê a cooperação técnica e financeira com o Estado e a União para atender às metas de ensino fundamental e educação infantil no município de Francisco Morato. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra P de bola. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se achou as questões fáceis ou difíceis. E também, para fechar aqui, eu tenho uma novidade que agora eu já passei a educação, tem curso online para o cargo de professor auxiliar do desenvolvimento infantil, PAD, que está cobrindo aí todos os tópicos do edital. Curso online, com o meu link você ainda tem 15% de desconto e o valor fica apenas em R$ 347,00 e eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!